continuidade, e o mais importante é nosso trabalho de apresentação e comentários da nossa convenção coletiva 2022-2023, certo? Para que a gente possa estar acompanhando, como eu disse, eu vou fazer a projeção agora junto ao nosso aplicativo e ao nosso telão, certo? Para que vocês possam estar fazendo as manifestações e acompanhando o texto. Pronto, aqui está o nosso texto, certo? Eu vou colocar aqui um pouco mais acima para a gente poder ir acompanhando. Pronto, assim é melhor. Muito bem. A nossa convenção coletiva ela não teve tantas alterações, mas, certo, existem poucas, mas significativas alterações que precisam ser comentadas, precisam ser orientadas para que a gente possa ter, certo, tirar qualquer dúvida e fazer a correta aplicação do seu texto. Inicialmente, é sempre importante deixar claro que a convenção coletiva foi registrada junto ao Ministério do Trabalho. Existe um sistema, para aqueles que não conhecem, o sistema mediador, e esse sistema mediador é quem faz o registro eletrônico dos acordos e convenções coletivas junto ao Ministério do Trabalho. Esses dados que se encontram aqui logo no começo são justamente os dados do cadastro do arquivamento junto ao Ministério do Trabalho. Então, sempre que vocês precisarem, vocês poderão acessar a convenção coletiva, certo? E qualquer outro aditivo que possa ser feito em relação a ela, ok? Passando para a cláusula, para as cláusulas da convenção coletiva, a cláusula primeira ela ficou inalterada, exceto no que diz respeito à questão da data base, que permanece 1º de junho de 2022, ou 1º de junho, e a vigência da convenção coletiva é de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023. Ok? Ou seja, expectativa é de que nós tenhamos já em 1º de junho de 2023 a nova convenção coletiva que será negociada no ano que vem. Nós temos, importante a gente estar mencionando isso, as nossas negociações sempre se iniciam, nós procuramos iniciar o mais breve, o mais cedo possível, para que a gente possa chegar ao dia 1º de junho, que é a data base, com os percentuais, pelo menos, de aumento já definidos, para que a gente possa estar assegurando que não haja necessidade de pagamentos retroativos e, consequentemente, as folhas de pagamento possam ser fechadas a tempo de pagar em 1º de julho, né, na folha o início de julho, a folha do mês de junho, certo? Por isso as nossas negociações elas sempre são um pouco iniciadas antes. Se vocês tiveram a oportunidade, existem outras categorias que deixam para negociar em cima da data base, e normalmente as negociações são negociações que não seguem de forma tão rápida e acabam prejudicando. Nós temos aqui, e podemos dizer isso, que nós temos orgulho de dizer que a gente tem sempre fechado antes que a data base, né, chegue, ou então de forma a garantir que nas folhas de pagamento feitas no começo de julho, a gente já tenha os percentuais e os valores de cesta básica, são as cláusulas econômicas já fechadas. Certo? Vocês notarão, por exemplo, que essa convenção ela foi registrada no dia 1º de julho, mas a gente já tinha percentuais negociados desde o início de junho, e esses percentuais são sempre divulgados através do nosso site, através dos meios de comunicação que o SiteCast dispõe com as empresas, para assegurar que ela fique as folhas de pagamento estejam sempre atualizadas e evitemos aí o pagamento de valores retroativos. Ok? A cláusula segunda não teve alterações, trata do mesmo alcance ainda, certo? A cláusula terceira é sempre a mais importante e diz respeito justamente ao percentual de aumento do salário. O percentual de aumento no ano para a data base 1º de junho de 2022 é de 12%, ok? Sendo 6% no dia 1º de junho e 6% a partir de 1º de novembro de 2022. Eu sempre faço questão de ressaltar esse aspecto de que
o percentual de aumento ao todo é de 12%, e não é 6% mais 6%, ok? Porque se vocês fizerem a aplicação de 6% em junho, mais 6% em novembro, dará um pouco mais que 12%. Portanto, a sistemática de cálculo deve sempre ser adotada a seguinte: em junho eu aplico 6% sobre os salários de 31 de maio de 2022. Em 1º de novembro eu aplico 12% sobre o salário de 31 de maio de 2022. Que se vocês aplicarem do salário que foi reajustado em 1º de junho de 2022, vocês terão um aumento superior a 12%, ok? Fiquem atentos a isso, porque a diferença é muito pequena, mas quando a gente coloca no valor total da folha, sempre é significativo, certo? E mais do que isso, quando a gente coloca dessa forma equivocada, a gente traz reflexos, repercussões para todas as demais convenções coletivas, porque a gente vai sempre acumulando um percentualzinho a mais desnecessariamente, ok? Então, o percentual de aumento que aconteceu foi de 12%, 6% em junho, 6% em 1º de novembro de 2022. Por isso que eu coloco sempre de forma não cumulativa. Vocês verão aqui na final da cláusula, está de forma não cumulativa, ok? E assim, de forma a ficar bem claro, não é 6 mais 6, é 12%, ok? Temos ainda a definição nessa cláusula dos pisos para cada função, certo? A partir dos tipos de função específica que estão aqui definidas. Tipos de motorista, os motoristas que atuam com determinado tipo de equipamento, a capacidade de carga do equipamento, de forma a gente poder escalonar de forma sempre clara quais são os salários, os pisos para essas categorias, para essas funções. Ok? Ajudantes. Pois não, presidente. Só lembrando que esses valores é no reajuste final em novembro. Isso? Não, aqui já eles estão separados junho e novembro. Já tem dois. Exatamente. Os pisos já estão separados. Certo? Pode ver, ó, aqui e aqui a gente coloca a partir de 1º de novembro quais são esses pisos. Ok? E esses pisos, eles consideram os pisos da convenção passada aplicados os percentuais, os mesmos percentuais de aumento que foram repassados a partir das negociações. Nós tivemos também o reajuste da comissão por tonelagem, okay? Está aqui no parágrafo 2º, passou a ser de R$ 1,12. Ok? Notar que no parágrafo 3º está mantido o adicional para os motoristas que trabalham com veículos articulados, biarticulados, né? Ou seja, Vanderleia, Bitrem, Rodotrem, certo? Com o detalhe, o percentual de 10% do adicional é para os funcionários que são os motoristas que são vinculados ao Sindicam, ok? Para aqueles que não são, o percentual é menor, ok? Que é de 5%. Fiquem atentos para essas condições. Sindicalizados 10%, não sindicalizados 5%. É importante ressaltar que essa condição é definida pelo próprio Sindicam na assembleia deles, certo? Com certeza. Doutor Marcos, Aragão da Ceará Log, o seu microfone está mudo. Pronto, voltou? Ok. Estão me ouvindo agora? Tudo ok? Ok. Muito bem, então vamos lá. Obrigado, Aragão. Vamos lá. A cláusula 4ª
trouxe uma modificação que é relevante. Estão excluídos do reajuste da cláusula e da convenção coletiva os cargos de presidente, vice-presidente, diretores, gerentes, supervisores, coordenadores e demais funções não denominadas que exerçam cargo de chefia com salários superiores a 4 vezes o menor piso salarial previsto na convenção. Portanto, somente os funcionários, os empregados que exercem funções com salários superiores a 4 vezes o menor piso estão excluídos dos aumentos aplicados na convenção. Antes, nós tínhamos simplesmente a definição das funções, certo? Mas, atendendo a uma reivindicação do Sindicam e dos trabalhadores, nós trouxemos essa inovação de forma a deixar mais claro que só não farão parte, não estarão sofrendo os aumentos de imediato, obrigatoriamente. Aqueles que estão nessa condição, ou seja, que têm função com salários superiores a 4 vezes o menor piso, continuam em livre negociação. Ok? Então, nós continuamos aqui. No parágrafo 1º, a gente simplesmente refez, reapresentou a questão dos percentuais de aumento para todas as demais funções, certo? E o restante da cláusula permanece inalterado. Cláusula 5ª não teve nenhuma alteração. Na cláusula 6ª, nós tivemos o abono sindical. Esse abono sindical é uma complementação salarial com o objetivo de diminuir impactos inflacionários, certo? Para o funcionário. Então, foi definido um abono correspondente a 1,5% a ser pago de forma mensal, enquanto prevalecer a vigência da convenção coletiva. Não é o pagamento somente uma vez. Será pago mensalmente um abono de valor equivalente a 1,5% sobre o salário vigente no dia 31 de maio de 2022. Em outras palavras, o salário anterior à vigência desta convenção coletiva. Certo? Exatamente. Não é sobre o salário novo. É sobre o salário anterior à vigência da convenção coletiva. É importante também ressaltar, como está dito no parágrafo 1º, que esse abono ele não integra a remuneração do empregado. Portanto, ele não vai ser incorporado e no ano que vem ele não existirá, certo? Pelo menos se nas negociações forem excluídos, né, for excluído o abono, ele não existirá e não comporá base de cálculo para os próximos aumentos e também não compõe base de cálculo para FGTS, 13º, férias, contribuição previdenciária, certo? Doutor Marcos, só uma pergunta. Pois não. Só uma pergunta. Esse percentual de 1,5% a gente já paga para aqueles funcionários que têm acima de 3 anos na empresa, né? Que é o que a convenção dá direito. Uhum. Aí, nesse caso, aqueles que não têm, certo? Não está com esse período de 3 anos, eu vou acrescentar também esse 1,5%, ou eu tenho que somar 1,5 mais 1,5 daqueles que tem acima de 3 anos? Como é que funcionaria? É bem complexo. Vamos lá. Eu estou sendo questionado aqui no online, certo? Em relação à seguinte situação. O abono que foi criado, certo? Em relação ao prêmio por tempo de serviço. Ok? Nós temos um prêmio por tempo de serviço na cláusula que vamos ver mais adiante, certo? E esse prêmio ele não está vinculado a este abono, certo? O abono ele é aplicável somente sobre o valor do salário. O prêmio por tempo de serviço ele não compõe base de cálculo para aplicação do abono, certo? E o abono é para todos os funcionários, não exclui nenhuma função. Todas as funções estarão recebendo o abono de 1,5%.
E aquelas funções que já preenchem os requisitos para o prêmio por tempo de serviço receberão também o prêmio. Certo? Em outras palavras, quando vocês estiverem lançando no contra-cheque as rubricas, está lá, abono sindical, CCT, 1,5%, o valor. Esse 1,5% estará incidindo sobre o valor do salário. Ok? Enquanto aqueles que estiverem já com os requisitos preenchidos para o prêmio por tempo de serviço receberão também, e no contra-cheque será feita a rubrica prêmio por tempo de serviço e o percentual e os valores. Compreendido? Ele será pago até o último mês de vigência da convenção coletiva, que é maio de 2023. Bom, essa é uma situação que vai sempre gerar dúvidas, mas notem, se o abono ele está incidindo sobre o valor dos salários em 31 de maio de 2022, qualquer nova função, qualquer novo funcionário que venha a ser admitido depois não receberá o abono. Está bem claro aqui que o abono incide sobre quem tem salário em 31 de maio de 2022. Se eu entrei depois, eu não terei esse abono, certo? Consequentemente, não será feito nenhum acréscimo em relação a essa pessoa que foi contratada depois. Lembrando só que quem for contratado depois, obviamente, sempre terá que receber o salário no mínimo com base no piso da categoria e nos pisos das funções, certo? Qualquer valor a ser reajustado só vai ser reajustado também lá na frente. Ah, mas eu tenho reajuste, eu contratei uma pessoa em outubro e tenho um percentual de aumento em novembro. Como é que eu vou fazer isso? Mais uma vez, a convenção é clara sobre qual o valor do salário que incide o percentual de aumento. Sobre os salários lá de 31 de maio. Consequentemente, se eu tive uma nova contratação em 1º de outubro, eu não vou repassar 6% quando chegar o momento do 1º de novembro. Até mesmo se você considerar a mesma função, você pode falar assim, mas existe a necessidade de equiparação salarial. A equiparação salarial ela tem a ver com uma série de critérios, certo? Não só função, ok? Você terá que pagar o mesmo salário se ela entrar pelo piso. Por quê? Porque aí você tem a definição dos pisos para as funções. Aí sim você faz a alteração, ok? Então, fiquemos atentos a isso. Vamos em frente. As horas extras, essa cláusula aqui ficou inalterada na cláusula 7ª. Cláusula 8ª, também inalterada. Cláusula 9ª, foi exatamente essa cláusula que eu me referi ao prêmio por tempo de serviço. Esse é 1% que incide sobre o salário base, ou seja, não adentra, não é incluído no cálculo desse prêmio qualquer outro tipo de remuneração, ainda que ela componha salário. Certo? A hora extra compõe salário, compõe. Mas, para o cálculo do prêmio, é salário base. Certo? E é necessário que haja o preenchimento do requisito de trabalhar há 3 anos ou mais, certo? Na empresa. Ok? Vamos em frente. Esse é um outro aspecto muito importante. Ele tem que ser associado ao sindicato. Essa cláusula foi alterada no ano passado, que prevalece o benefício aos associados do sindicato. Na cláusula 10ª, trata da ajuda de custo para fins de viagem. E a famosa diária de pernoite. Nós tivemos o reajuste, certo? E prevalecem as cláusulas demais em relação ao seu pagamento. Ok?
O auxílio alimentação, nós tivemos também as alterações no que diz respeito aos valores. Certo? O parágrafo 3º, ele sofreu uma alteração. E essa alteração ela deve ser vista de forma muito cuidadosa, porque ela atende ou ela afeta aqueles empregados que fazem mais de 2 horas extras e meia. Certo? Lembre-se que a convenção coletiva autoriza que os motoristas e ajudantes façam até 4 horas extras, ok? Por dia, ok? Para aqueles trabalhadores que fizerem mais de 2 horas extras e meia, eles terão direito a um vale alimentação ou uma refeição adicional. Nós fizemos a alteração dessa cláusula porque existem muitas empresas que têm a sua jornada de trabalho se iniciando, por exemplo, 8 horas, 9 horas. A redação anterior é que quem chegasse depois das 19h30 teria um vale-janta, vamos dizer assim. Certo? E muitas empresas diziam assim, mas Marcos, eu começo, por exemplo, tem jornada se iniciando meio-dia, o trabalhador em jornada normal, sem fazer hora extra, vai chegar depois das 9h30, vai receber o vale e vai ter direito a uma outra refeição. Então, nós procuramos equilibrar isso com relação às empresas que fazem mais de 2 horas extras e meia e, consequentemente, têm uma extensão de jornada mais longa. Para assegurar que esses trabalhadores tenham uma outra refeição e também assegurar que as empresas que tenham jornada se iniciando um pouco mais tarde não sejam obrigadas a pagar desnecessariamente mais uma refeição, nós modificamos a cláusula de forma a colocar que quem fizer mais de 2 horas extras e meia por dia terá direito a uma segunda refeição ou um vale alimentação adicional. Por quê? Porque muitas vezes as empresas que têm esse tipo de situação, de funcionários trabalhando mais de 2 horas e meia, oferecem um café da manhã, por exemplo. Esse café da manhã já é a refeição adicional. Tem outras empresas que já disponibilizam, por exemplo, durante o trabalho ou quando o trabalhador volta, uma janta ou um lanche. Resultado, essa empresa já estará cumprindo a cláusula. Certo? Por que o vale adicional? O vale adicional é para aqueles que vão estar na rua e que não vão poder usufruir de uma refeição ou no início da jornada ou durante a jornada, além do vale-refeição que diariamente já é dado. Certo? Então, notem, não é obrigatoriamente um outro vale alimentação, vale refeição. É uma refeição adicional. Adicional. O vale adicional. Todo trabalhador tem direito a um vale por dia, com exceção daqueles que faltam, estão de licença e tudo mais, porque não estão trabalhando. Certo? Mas, se a empresa oferece um café da manhã e, consequentemente, já tem uma refeição adicional, que seria a normal, é bancada, vamos dizer assim, ou pelo vale-refeição ou pela alimentação que é dada pela empresa. Certo? Então, se eu tiver um café da manhã, um lanche ou uma janta, isso daí já será considerado a refeição adicional. Ok? Nós fizemos considerando também isso, porque sabemos que muitas empresas que estão fazendo com seus trabalhadores tenham uma jornada superior, jornada extra, né, hora extra, acima de 2 horas extras e meia, já oferecem café da manhã ou janta, certo? Quando chega no estabelecimento. Então, essa outra refeição já está completa, certo? Ou, se não tiver nenhuma coisa nem outra, aí dá o vale alimentação. No mesmo valor, certo? No mesmo valor, o vale adicional será no mesmo valor do vale-refeição normal. Cesta básica, os itens foram mantidos, ok? E nós tivemos, basicamente, a correção dos valores, certo? Da cesta básica, que passou a ser, para aqueles que derem a cesta em pecúnia,
poderão dar no valor de R$ 170, certo? E a previsão de desconto do trabalhador, certo? Do valor de R$ 18 para os trabalhadores que não são associados e para os associados o desconto de 1 centavo, ok? Mas, Marcos, eu não quero fazer o desconto do funcionário. Ok, sem problema nenhum, mas o repasse terá que ser feito ao sindicato, ok? Vamos em frente. Do auxílio transporte, o Vale Transporte, essa cláusula ela teve profunda alteração, principalmente porque foi retirado a opção do trabalhador receber o Vale Transporte em Vale Combustível, ok? E, ao mesmo tempo, ficou a modificação da cláusula aqui, a parte inicial, que a gente chama de caput da cláusula, certo? Em que as empresas devem repassar a seus empregados associados ao Sindicam, ou seja, essa condição é só ao Sindicam, aos associados do Sindicam, o Vale Transporte em pecúnia. Caso o empregado solicite, ou seja, não é obrigatório que a empresa dê Vale Transporte em pecúnia para todos os trabalhadores. Ok? Fiquemos bem claros, isso aí somente para aqueles que solicitarem. E é importante que fique bem claro também o seguinte: todas as demais regras de Vale Transporte permanecem inalteradas. Ou seja, Vale Transporte é para quem precisa, certo? Trabalhadores que têm transporte próprio, fazem uso, não utilizam o Vale Transporte, certo? Que moram próximos ao local de trabalho e, consequentemente, não precisam do Vale Transporte, eles não terão essa opção de fazer trocar o Vale Transporte por pecúnia, por pagamento em dinheiro. Quem tem transporte próprio não precisa de Vale Transporte. O trabalhador que declarar que precisa de Vale Transporte sem precisar, tentando criar uma remuneração extra, certo? Esse trabalhador está suscetível às penalidades da lei. Ele está fazendo uma declaração falsa. E esse tipo de trabalhador que faz esse tipo de coisa pode ser demitido por justa causa, certo? Isso é uma infração grave. Portanto, trabalhadores devem estar muito atentos para requerer Vale Transporte somente quando precisam, porque a empresa tem o direito de demitir por justa causa aqueles trabalhadores que se declaram usuários de transporte coletivo sem ser. Certo? Por quê? Porque a empresa está dando um benefício. A empresa banca o Vale Transporte para aqueles que precisam. Os que não precisam não podem dar uma desperto, certo? E falar assim, não, eu vou conseguir uma renda extra aqui, eu uso o meu transporte, eu tenho minha moto, eu venho com outra pessoa, e aí eu vou usar o Vale Transporte, vou pedir aqui para ganhar uma renda extra. Isso é ilegal, e isso dá margem para a empresa fazer desligamento por justa causa. Então, os RHs, os DPs devem estar atentos a esse tipo de situação. Precisa Vale Transporte? Preciso. Muito bem, eu quero receber em pecúnia. Ok, tem que ser associado. Segundo, precisa do Vale Transporte e fazer a declaração de que esse Vale Transporte será utilizado para o seu transporte próprio. A gente sabe muito bem que antes mesmo dessa condição tinha muita gente que fazia, vou pegar o Vale Transporte e vendia, dava o cartão para alguém da família. Então, ele não estava precisando do Vale Transporte e acabava beneficiando alguém da família ou vendia mesmo. E a empresa fica no prejuízo porque está bancando um benefício que não vai ser para o trabalhador, certo? Então, o trabalhador fica suscetível às penalidades legais em função dessa situação. Oi. Sim. Pode cortar e pode até demitir por justa causa se quiser.
Ou, se preferir, aplica uma suspensão, uma medida disciplinar de advertência ou suspensão mais corte. Por quê? Porque se ele tem transporte próprio, faz uso do transporte que não seja o transporte coletivo, ele não tem por que receber vale transporte. Ok? Vamos em frente. O plano do auxílio saúde... Doutor Marcos, perdão, Oi. bem rapidinho. E Claro. funcionários que moram bem próximo assim, à sede da empresa também segue a mesma linha de raciocínio? A mesma linha de raciocínio. Funcionários que moram próximo da empresa, e a gente tem os endereços, lembra-se que a empresa dispõe. Exato. Já achei aí, só um minutinho. As empresas dispõem dos endereços e conseguem avaliar se o trabalhador realmente precisa morando perto. Por quê? Porque realmente é para quem vai precisar do Vale Transporte. Quem mora próximo não precisa. Eu faço uso de bicicleta, eu não preciso de Vale Transporte. É uma opção minha, como trabalhador, fazer uso da bicicleta. Se eu não faço uso de bicicleta, tudo bem, eu tenho direito do Vale Transporte. Mas eu estou fazendo uso de transporte próprio. Eu sou ecológico, eu sou uma pessoa que quer fazer atividade física. Mas a empresa não vai me pagar por um benefício que eu não preciso. Isso, obrigado. Uhum. Somente. Isso. Uhum. Sem problema nenhum. Certo? Por quê? A pergunta aqui para os que estão online, tá? Eu posso fazer uso de um cartão onde eu disponibilizo esse valor, né, como vale transporte? Sim, posso. Eu posso fazer isso via contra-cheque ou posso fazer essa disponibilização também via cartão. Lembrando que o empregado tem a obrigação de ter o desconto, de pagar os 6% da parte dele, e é importante que a empresa tenha o registro de forma a comprovar, para que não haja alegação no futuro, eu não recebi o Vale Transporte. Não, está aqui o meu relatório, deixando sempre claro a questão da rubrica, né, Vale Transporte, em pecúnia, para garantir que a empresa tenha como provar que efetuou o pagamento. Vamos em frente. Em relação à questão do plano de saúde, não houve alterações, certo? A cláusula permanece inalterada. Em relação ao plano de assistência e cuidado pessoal, também não houve alteração, com exceção do valor da contribuição do trabalhador. Ok? Pois não. Sim. Continua da mesma forma. O plano de assistência, ele é obrigatório quanto ao pagamento pela empresa para aqueles que recebem Vale Transporte. Aqueles que são optantes pelo não recebimento do Vale Transporte, esses terão que manifestar o seu interesse em participar do plano e pagarão por ele, certo? Não será a empresa a pagar, ok? Então, os valores também de seguro foram reajustados para poder assegurar que, com a contratação do plano de assistência, a empresa tem a contratação do seguro obrigatório por lei, certo? Lembrem-se que existe obrigação da empresa de transporte em assegurar um seguro de vida para os trabalhadores do transporte, motoristas e ajudantes, em caso de acidente com morte ou invalidez permanente. Quem tem o plano não precisa contratar esse outro seguro, nem estará obrigado a fazer o pagamento dele, caso não contrate. Por quê? Porque o plano já traz a cobertura do seguro. Ok? Vamos em frente. Então, Marcos, pode só repetir o comecinho da explanação dessa cláusula, por favor? Pois não. O plano de assistência, certo? Esse plano de assistência, ele tem como objetivo oferecer alguns benefícios, certo? E esse plano foi instituído há 2 anos em função justamente da troca que nós fizemos quanto aos valores pagos a título de Vale Transporte. Antigamente, nós tínhamos um desconto só de 4% e passamos a ter o desconto de 6%. Por isso, as empresas passaram a proporcionar
aos seus trabalhadores esse plano de assistência, que traz uma série de benefícios. Plano odontológico, seguro de vida, os que estão aqui elencados, né, nessa cláusula. Acontece que isso daí, essa cláusula torna obrigatório que a empresa pague esse plano para os trabalhadores que são optantes do Vale Transporte. Os que não são optantes do Vale Transporte terão que manifestar por escrito a sua adesão e terão que pagar por isso. Certo? Essa é a condição para o benefício. As empresas... Oi, pois não. Então, quem recebe Vale Transporte, o plano de saúde fica por conta da empresa, é isso? Não é o plano de saúde, é o plano de assistência. É o plano de assistência. Ok. Isso. É o plano de assistência previsto na cláusula 15ª. O plano de saúde não tem qualquer vinculação a esta cláusula. O plano de saúde está previsto na cláusula anterior, certo? Que é a cláusula 14ª, e não tem qualquer vinculação com o plano assistencial e qualquer vinculação com quem tem ou não direito ao Vale Transporte. O plano de saúde é para todos os empregados. Ok? Entendi. Mesmo que o empregado não queira, ele... Porque tem empregado que não quer plano de saúde. Perfeito. Aos empregados que não querem plano de saúde, ele manifesta isso por escrito para que a empresa não inclua. Claro que, principalmente depois da pandemia, eu acho difícil que algum trabalhador não queira ter isso, até porque não é ele que paga, com exceção, obviamente, das condições aqui previstas na convenção coletiva, porque existe um compartilhamento, né? Existe uma repartição de quem é que quer. E quem quiser vai ter que pagar parte do plano de saúde. Mas, sim, a opção de quem não queira e, consequentemente, não tem, a empresa está desobrigada a pagar a parte dela. Pois Outra não. coisa, Só um minutinho, mais uma pergunta. É um negócio complicado, né? Mas vamos lá, pode falar. Desculpa, sobre o Vale Transportes, tem funcionário que tem o carro próprio. E aí, em relação ao Vale Combustível, como é que se enquadra aí? Os empregados que possuem veículo próprio não têm direito ao Vale Transporte. Ok. E não existe mais a opção de permutar o Vale Transporte pelo Vale Combustível. Note que a cláusula foi alterada. Não existe mais a obrigação o da benefício. empresa. Exatamente isso. Ok. Automação, a pergunta. Certo. Aí, nesse caso, se ele tem veículo próprio e foi tirada a cláusula do combustível, eu sou obrigada a dar em pecúnio? Só um minutinho quem está aqui comigo online, porque eu estou aqui justamente ouvindo aqui uma pessoa que está presente. Repita, por favor. Sim. Desobriga eu fazer o pagamento da condição? Não. Desobriga você fazer o plano por fora. Exatamente isso. Quem tem planos contratados com os mesmos benefícios do plano assistencial, o plano de assistência da cláusula 15ª, a empresa não está desobrigada a fazer o pagamento porque está previsto na convenção a obrigatoriedade, mas pode ser feita o cancelamento da contratação do outro. Certo? Nesse caso, tem essa relação. Só quem tem Vale Transporte. Mantenha o outro plano sem problema nenhum. Respondendo ao questionamento aqui... Não, o senhor tinha me pedido aqui. Isso. Sim. Não, ele tem transporte próprio. Não está obrigado. É só para quem... se eu tenho transporte próprio, eu não preciso de transporte coletivo. Mesmo sendo associado ao sindicato. Certo? Até porque o benefício é só para os associados ao sindicato. Certo? Cláudio, você queria fazer alguma observação?
Sim. No caso, por exemplo, da empresa da Graciela, que já paga o plano odontológico, e ele avalia, não, peraí, eu tenho aqui a contratação do plano odontológico, tem o seguro de vida. Certo. A seguro é compensatório para mim arcar com o auxílio do plano de assistência para pessoal. Eu posso, de verdade, minha empresa manter mais colaboradores sem problema nenhum. O que é obrigatório é de que aqueles que recebem vale transporte receber o plano de assistência e a empresa pagar por isso. Mas a empresa pode, por decisão própria, ampliar isso. Ok? Agora, a senhora que me perguntou aqui a respeito da questão do vale combustível, certo? O vale combustível, na convenção anterior, era para os associados que assim solicitassem e a empresa concordasse em substituir vale transporte por vale combustível. Essa cláusula não existe mais. Portanto, a empresa não está obrigada a substituir vale transporte por vale combustível. Certo? Está dispensada disso, seja associado ou não associado, não está obrigado mais a fazer isso. Ok? Se fizer, nem dá pecúnia. Certo? A pecúnia será dada para quem tem direito ao vale transporte, certo? E solicitar. Se ela tem veículo próprio, que faria, né? Antes tinha a opção de substituir o vale transporte pelo vale combustível. Se a empresa quisesse, isso já não existe mais. Ok? As empresas devem ficar bem atentas, porque quando esse tipo de pagamento de vale combustível acontece sem previsão em convenção coletiva, esse pagamento pode ser entendido como salário indireto e, consequentemente, trazer as consequências decorrentes disso. A convenção coletiva não prevê mais a substituição do vale transporte por vale combustível e nem o vale transporte por dinheiro para combustível. Somente em dinheiro para custeio do vale transporte. Se eu não tenho necessidade do vale transporte, porque eu tenho um veículo próprio, eu tenho outros meios de transporte, ou porque eu moro perto, eu não preciso do vale transporte. A empresa tem que estar atenta a isso. Doutor Marcos, agora só mais uma dúvida, por favor. Pois não. No caso da nossa empresa, que o nosso horário é 6 horas da manhã, certo? Sim. Um exemplo. Existem horários nossos aqui que o funcionário tem que estar aqui 1 hora da madrugada e ele vai precisar do transporte próprio dele, porque é o horário da empresa. Certo. Nesse caso, como é que eu faço se não existe, por exemplo, o ônibus 1 hora da manhã? E eu preciso que ele esteja aqui na empresa 1 hora, 2 horas da manhã. Nesse caso, como seria o procedimento? Eu sou obrigada? Perfeito. A pergunta aqui é bastante interessante, porque muitas empresas têm essa situação também. Eu tenho um trabalhador que precisa chegar na empresa durante a madrugada e eu não tenho transporte coletivo. Certo? Bom, o vale transporte, ele presume a utilização do vale do transporte coletivo. Se não há transporte coletivo disponível nesse momento, nós temos duas situações. Ou o trabalhador irá para a empresa em transporte próprio, ou a empresa estará beneficiando ele, oferecendo alguma outra forma para que ele chegue. Muito bem. Ele possui transporte próprio e ele precisa estar ali nesse horário. Se a empresa quiser fornecer o vale combustível, poderá fazê-lo. Certo? A empresa pode fornecer o vale combustível para essas condições e para esses trabalhadores específicos que precisam chegar em determinados dias, num horário em que não haja transporte público. Isso é uma decisão da empresa, uma liberalidade da empresa, fornecer combustível para o transporte próprio. Agora, se o trabalhador estiver fazendo uso do transporte próprio todos os dias, nos horários, a empresa só dará se quiser. Ela não está obrigada a dar combustível para o trabalhador chegar de madrugada. Certo?
O contrato de trabalho prevê qual é o horário que o trabalhador vai trabalhar, vai estar presente. Se ele concorda que o horário dele será de madrugada, a empresa não está obrigada a oferecer nenhum benefício por causa disso. Fará se quiser, e não porque esteja obrigada. Ok? Vamos lá. Pois não. Sim. Muito bem. Vale combustível, ele pode ser entendido como salário indireto, como salário em natura, que a gente chama? Sim, pode. A gente tem que entender o que é o salário in natura. A gente tem uma regrinha que é fácil perceber quando é salário in natura ou não. O salário, o vale combustível não é salário in natura quando ele é dado para o trabalho. Em outras palavras, eu dou vale combustível para o trabalhador, para o funcionário, para o coordenador, para o gerente, para o vendedor, que utilizará esse combustível para trabalhar. Eu tenho função externa e vou visitar clientes e tudo mais. Esse não é salário in natura. Por quê? Porque ele é para o trabalho. Quando ele é dado pelo trabalho, para o trabalho, pelo trabalho. Em outras palavras, eu estou dando vale combustível como uma forma de remunerar indiretamente o funcionário, porque ele não precisa do combustível, mas eu estou dando porque eu quero, para ele fazer transporte da família, para ele andar durante o final de semana, para ele andar de carro. Isso sim é visto como salário in natura, salário indireto, certo? Porque é uma remuneração, é uma contraprestação pelo que ele faz, pelo que ele é, e não pela função que ele desenvolve, não porque ele utiliza esse valor para trabalhar. Entendeu? Seu Marcos. Só um minuto. Seu Marcos, só para avisar que tem gente com o microfone ligado. Aí a gente acaba não ouvindo direito. Entendi. Exatamente. Se você faz ressarcimento de despesas de transporte em valores diferenciados, comprova que você está ressarcindo o valor gasto pelo colaborador, pelo serviço que ele deve tomar. Exatamente. Quando você ressarce despesas, e elas vêm comprovadas através de boleto, de cupom fiscal, o risco de ser entendido como salário não existe. Vamos em frente. Cláusula 16ª. Oi, pode falar. Desculpa aí. Pronto, eu estava vendo o rapaz perguntar aí, mas algumas coisas eu não escutei. Era exatamente sobre isso. Aqui na empresa, a gente nem dá o vale combustível, mas a gente dá um recibozinho. A pessoa vai direto no posto, certo? E aí lá ele abastece o próprio veículo de ir e vir. Certo. Nesse caso, não caracterizava, mas como não tem na convenção agora, eu tenho que tirar isso? Eu posso tirar isso? Como é que funcionaria? Você deve tirar isso. Já que não existe previsão na convenção coletiva do vale combustível substituindo o vale transporte, a não ser que esse combustível seja destinado para o trabalho do empregado, você deve retirar isso. Isso, ele é destinado exclusivamente para o trabalho. Inclusive, se ele é destinado ao trabalho, não tem problema nenhum. Você pode fazer o pagamento, desde que você comprove isso. Ou seja, ele exerce função externa, tá? Ele é um supervisor de rota, por exemplo, e ele acompanha com o carro próprio, com o carro da empresa, os trabalhos de forma externa, certo? Esse combustível, ele não substitui o vale transporte, porque ele é dado pela empresa e ele não é visto como salário. Certo? Mas, se você está substituindo o vale transporte, que é destinado ao ir e vir, certo? Pelo combustível, esse daí pode ser entendido como salário. E aí Entendi. A minha sugestão é retire esse pagamento. Ok? Entendi. Obrigada. Vamos lá. Cláusula... Oi, pois não? Seu Marcos, Oi. Assim, na nossa empresa, como que a gente fez? Os funcionários que têm carro, né?
e vão para o trabalho de carro, assinaram aquele documento dizendo que não querem o Vale Transporte, o VT, e aí a gente paga o Vale Combustível através do cartão que é feito pela empresa, uma empresa própria, né, que fornece Vale Combustível. Certo. Nesse caso, que alterou esse ano, e a gente quer continuar dando esse Vale Combustível para os funcionários, como é que a gente faz? A gente retira? Não, a empresa, se ela decidir manter o fornecimento do Vale Combustível, ela pode. Certo. O Vale Combustível que seria substituindo o Vale Transporte. Aí ele tem que assinar aquele documento do Vale Transporte? Esse é o ponto. Você não pode substituir o Vale Transporte por combustível, a não ser que exista previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo. Não existe mais previsão na convenção coletiva. Se a empresa entender que vai manter o Vale Combustível para o trabalhador que tem transporte próprio, ele não será entendido como vale transporte e poderá ser entendido como salário in natura, como salário indireto. A empresa pode manter? Pode, é a liberalidade dela, mas corre o risco de que seja entendido que esse valor a mais que você está pagando é salário e, consequentemente, eu quero todos os reflexos disso em 13º, férias, FGTS, verbas rescisórias. Então, a minha sugestão é que não mantenha o pagamento do Vale Combustível para quem optava, com base na convenção anterior, certo, por substituí-lo. Pois não. Doutor Marcos, aqui na empresa a gente tem um documento, certo? Sim. A gente fez um termo funcionário, onde descreve que o funcionário tem veículo, que ele está optando pelo combustível, que vai ter desconto, certo, na folha, e o funcionário assinou e a empresa assinou. Nesse caso, que a empresa quer continuar dando, digamos que futuramente ele vá para a justiça, esse documento, ele pode vir, ser benéfico para a empresa, certo? Não será, porque esse documento era feito onde o trabalhador optava por substituir o Vale Transporte pelo Vale Combustível, porque havia previsão legal na convenção coletiva. Hoje já não existe mais essa previsão. O trabalhador não poderá substituir o Vale Transporte pelo Vale Combustível, porque não tem previsão em convenção coletiva. Se a empresa decidir manter, ela corre o risco de que isso daí seja entendido e esse documento não terá essa utilidade. Teria utilidade enquanto a convenção coletiva previu isso daí. Ok? E se a empresa quiser ir no sindicato e fazer um acordo só para ter acordos coletivos, isso daí pode ser feito, sem problema nenhum. A empresa pode fazer acordo coletivo e o sindicato pode até concordar com isso, mas aí vai depender justamente da negociação. Obrigado. Não, beleza. Aí, no caso, eu teria que procurar aí o sindicato, o nosso patronal, né? Não, diretamente com o sindicato. A gente pode até... a negociação será empresa-sindicato e, claro, nós teremos todo o prazer de estar assessorando, acompanhando e auxiliando a empresa na formalização desse acordo coletivo. Tá. Isso seria um aditivo, doutor Marcos? Isso seria um aditivo? Não seria um aditivo à convenção coletiva. Seria um acordo coletivo envolvendo somente empresa e sindicato. Entendi. Obrigada, viu? De nada. Vamos lá. Cláusula 16ª, complementação salarial inalterada. Cláusula 17ª, inalterada. Cláusula 18ª, inalterada. 19ª, também inalterada. 20ª, inalterada. 21ª, permanece inalterada. 22ª, faltou aqui a observação, mas ela não foi alterada. 23ª. Oi. Claro. Sim. De maneira errada, porque eles querem que o funcionário chegue para pedir demissão, chegou a uma carta da empresa com a quantidade de tempo. Não é assim, né? Não é simplesmente. O que acontece? A gente está falando da cláusula. Volta aqui para mim. 22ª.
Nós, para os que estão online, a gente está tratando da cláusula 22ª, ok? Isso daí é uma dúvida recorrente a respeito justamente do que trata da dispensa do cumprimento de aviso prévio. A cláusula diz o seguinte: quando o empregado pedir demissão ou for pré-avisado de sua dispensa por escrito, e se no curso do aviso prévio conseguir um novo emprego, ficará desobrigado de cumprir o período restante do aviso prévio. O que significa isso? Se eu tenho um aviso prévio de 30 dias, eu estarei desobrigado a finalizá-lo, ficando facultada à empresa descontar o restante do período, certo? O trabalhador está desobrigado a vir para o trabalho, mas se é um aviso prévio que é ele que cumpre, o restante do aviso prévio a empresa poderá ou não descontar, ela que decide, certo? É uma decisão dela, mas a empresa está autorizada a descontar o restante do aviso prévio não cumprido das verbas rescisórias, certo? A senhora falou um negócio muito importante. Muitas vezes o sindicão orienta assim, não, você não vai ter que pagar mais nada, não. Quando chega no momento da homologação, está lá escrito lá, desconto, cumprimento de aviso prévio. Não, mas ele está dispensado. Não, ele está dispensado de cumprir. Ele não está dispensado do pagamento pelo não cumprimento. Certo? É uma diferença bem sutil, mas que é importante. Por quê? Porque é inegável que a empresa conta com o trabalhador que está cumprindo o aviso prévio trabalhado durante esse período. Certo? E pagaria isso daí. Só que o trabalhador, porque está previsto em lei, está na CLT, quando eu peço demissão ou quando estou cumprindo o aviso prévio, eu posso até não exigir, mas tenho o direito de descontar. É o que está previsto nessa cláusula. Ok? Geralmente acontece essa situação. O empregado já vem pedir demissão com a cartinha. Uma carta da outra empresa está para timbrar. Isso. Perfeito. Nada demais. É o que está previsto na convenção. Olha, eu não quero cumprir o aviso prévio todo porque eu já tenho outro emprego. Tranquilo. Mas eu vou descontar. Se eu quiser. E a empresa e o trabalhador não pode reclamar disso. Por quê? Porque é previsto na própria legislação e a convenção coletiva está ratificando essa condição do desconto do aviso prévio não cumprido. Certo? Vamos em frente. 23ª está inalterada, 24ª está inalterada, 25ª inalterada, 26ª ela está inalterada, 27ª também inalterada, 28ª permanece do mesmo jeito, 29ª está também do mesmo jeito, 30ª inalterada, 31ª inalterada, cláusula 33ª inalterada, 34ª mantida, 35ª mantida, 36ª mantida, 37ª mantida. Na 38ª, que é a cláusula negocial, a cláusula ficou inalterada, com exceção das datas do desconto, certo? Note, haverá o desconto em 1º de julho, no período de 1º de julho, com o direito dos trabalhadores formalizarem a sua oposição, certo? Então, se não fizerem a oposição entre 1º e 10 de julho, que já passou, e 1º e 10 de novembro da segunda parcela, que ainda não passou, haverá o desconto, a empresa descontará, certo? Se ele fizer a sua oposição, ele não terá a obrigação de pagar e a empresa também não fará o desconto. Ok? Cláusula 39ª, contribuição assistencial e confederativa, foram só atualizados os valores. Isso aqui são as contribuições destinadas aos 7CAS, certo? Aqui está prevista a mensalidade associativa e a mensalidade sindical, cujos valores foram mantidos, mas houve uma alteraçãozinha que o Sindicran solicitou de que a mensalidade sindical, independentemente do salário, não pode ultrapassar R$ 46. Se eu ganhasse R$20 mil como salário e eu quiser ser associado ao Sindicran,
a minha contribuição será de R$ 46, certo? Notem que existe toda uma relação de todos os benefícios que o Sindicam oferece aos seus trabalhadores, certo? Não estou aqui para fazer propaganda, mas eles sempre pedem para ressaltar isso, ok? Aí nós temos aqui a outra cláusula que diz respeito à taxa anual laboral, que também foi instituída pela Assembleia dos Trabalhadores e que também o trabalhador tem o direito de formalizar a sua oposição, ok? Foram feitas só as alterações relativas a datas e tudo mais. Cláusula 42ª está inalterada, 43ª inalterada, 44ª inalterada. Eu gosto de reforçar isso daí, certo? Em relação à comissão de conciliação prévia. A comissão de conciliação prévia é um instrumento muito importante para as empresas que precisam de alguma forma negociar, certo? Pagamentos de verbas rescisórias ou trabalhistas de uma forma diferente prevista em lei. Ela é totalmente legal, assegurada por lei, certo? E nós já tivemos a oportunidade de, entre aspas, testar as empresas que fizeram qualquer tipo de acordo perante a Comissão de Conciliação Prévia na Justiça. A Justiça considerou totalmente válida. Isso é importante, principalmente porque muitas empresas passaram por dificuldades e ainda enfrentam algumas dificuldades em relação ao período de pandemia, certo? Então, houve vários casos em que se foi feito um acordo para parcelar verbas rescisórias, certo? Não é a praxe, não é o que a lei determina, mas, se negociado, isso é possível. O Sindicam, ele auxilia, ele assiste o trabalhador. Consequentemente, ele sabe dos seus direitos e das consequências do acordo que estará fazendo, certo? 45ª permanece inalterada, 46ª também inalterada, 47ª também inalterada, 48ª permanece inalterada, a 49ª sofreu uma alteraçãozinha, certo? Que diz respeito à forma de desconto das multas que são aplicadas aos trabalhadores, em função de multa de trânsito, certo? Ficou acertado que a empresa, vejam aqui direitinho no parágrafo 2º, fica acordado que, caso o recurso seja improvido e a multa confirmada, sem qualquer possibilidade de recurso, a empresa realizará o respectivo desconto mensalmente, limitado ao valor máximo mensal equivalente a 15% do salário por mês. Em outras palavras, multas que ficam no valor de 120, 150 para trabalhadores que recebem R$ 1.500 poderão ter a multa descontada de uma vez só. Para aqueles trabalhadores, por exemplo, que têm multa de trânsito de R$ 1.000, essa multa será parcelada desde que ele fique no limite de 15% do salário do trabalhador. Ok? Fiquem atentos, porque nós não podemos ultrapassar os limites de descontos mensais do salário do trabalhador. Certo? Consequentemente, se eu estou descontando multa, mas eu tenho um trabalhador que desconta plano de saúde, que desconta pensão alimentícia, eu tenho um limite legal de desconto. Consequentemente, as multas devem obedecer esse limite, independentemente do valor que eu estou descontando. Esse limite ainda é 40%, é? 30% do salário. O limite é de 30% do salário. Ok. Independentemente do tipo da multa, vamos imaginar assim, mesmo que a multa seja de total responsabilidade do trabalhador, se a multa, por exemplo, não tem desconto nenhum, ele não recebe, não paga pensão, ele não tem plano de saúde, certo? Se a multa for de R$ 1.000, certo? E o salário dele for de R$ 2.000, eu só vou poder descontar nesse mês R$ 600, porque é 30% da remuneração dele.
E o restante da multa eu vou descontando nos meses seguintes. A exceção, certo, é do parágrafo 3º em caso de demissão. Em caso de demissão, eu também poderei fazer os descontos dentro dos limites legais da mesma forma. Certo? Isso se aplica não só para multa, para qualquer tipo de desconto. Por exemplo, eu tenho desconto de pensão alimentícia. Ele vai lá e faz empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado, o desconto não poderá ultrapassar 30%. Ok? Não, é o salário como um todo. Se eu faço o adiantamento, certo? Note que é 30% do salário. O adiantamento, como o próprio nome diz, eu estou só adiantando algo que eu pagaria lá no começo do mês seguinte, certo? Se eu estou adiantando o salário, eu vou considerar para fins de desconto o valor total e não o valor do salário descontado, deduzido o valor do adiantamento. O adiantamento nada mais é do que, como o próprio nome diz, uma antecipação do que eu pagaria até o 5º dia útil do mês seguinte, do salário do valor total. O desconto, não, eu posso muito bem dispensar o motorista, né, por causa da infração de não cobrar a multa. Porque isso daí também prevalece o bom senso. Alguns motoristas são multados porque estão cumprindo sua missão, certo? Eu não tenho aqui procuração para defender trabalhador, mas é uma questão de bom senso. Às vezes a empresa fala assim, pare o caminhão em qualquer lugar e faça a entrega. Ele vai levar a multa, mas essa multa, né, por uma questão de bom senso, não deve ser descontada porque foi uma ordem da empresa. Certo? Vamos em frente. Oi. Sem problema nenhum. Pegue um documento autorizando por quê? Porque a gente tem na convenção coletiva uma limitação do desconto. Se o trabalhador resolver assim, não, doutor, desconte logo toda a multa. Pode descontar tudo logo. Autoriza o desconto integral da multa. Pronto. Ok? Tem aspectos ao desconto. Nós tivemos um caso aqui de um trabalhador que foi e veio até nós reclamando que a empresa não estava autorizando o empréstimo consignado. Quando foi fazer uma análise, que já era descontado dele, a empresa fornecia aquelas opções de vale farmácia, vale isso, aquilo. Em ele fazer o consignado, o desconto dele devia ser superior a 50% do valor do salário, que não é permitido, porque o limite é 30%. Então, fiquem muito atentos às empresas que têm outros benefícios, tá certo? Com relação a esse limite. Você vai se autorizando, quando se vê que está superior a 30%, ele não puder. Ele mesmo vai reclamar, olha, estão descontando aqui mais que eu quero permitir por lei. É isso mesmo. E pede depois a devolução do que foi descontada maior, mesmo que ele tenha se responsabilizado, assumido isso. Por isso a gente tem que ficar atento, por exemplo. O presidente falou isso e a gente veio com reclamações, sindicato veio aqui, não, porque vocês não estão dando, a empresa não quer dar empréstimo consignado. Eu falei, quanto é que está comprometendo de desconto? Já estava quase em 40%. Eu falei, então a empresa está certíssima em não dar o desconto, não assinar o acordo, o contrato de empréstimo consignado. Pronto. Muito bem. Ordem judicial a gente não discute, a gente cumpre. Então, eu cumpro a ordem judicial de desconto da pensão, certo? E os demais descontos eu deixo, eu não autorizo mais, certo? Aí, claro, mas tem plano de saúde. Ok, chama o trabalhador e fala assim, ó, você vai ficar sem plano de saúde. Você paga por fora, porque eu não poderia descontar mais de 30% do seu salário. Certo? Aí cientifiquem isso, se cerquem de toda a documentação para deixar bem claro, o trabalhador, eu só posso descontar 30%. Seu Marcos. Já te respondo aqui no online.
Se eu tiver um desconto, por exemplo, de plano de saúde, vai passar em 35%, eu tiro o desconto do plano de saúde, consequentemente, ele vai ficar inadimplente no plano de saúde. Por quê? Porque eu não posso descontar mais. Mas avisem isso. Aqui no online. Pois não. Sobre essa questão aí da pensão alimentícia, né? Sim. Ele não vai entrar nesses 30%? Entra, sim. A pensão entra nos 30%, com certeza. Então, o funcionário tendo essa pensão alimentícia, né, que ele tem que pagar, e o plano de saúde, e se ultrapassar os 30%, aí a gente teria que cortar o plano de saúde e dar só Você não está autorizado a descontar mais de 30%. Certo. Você vai chamar o trabalhador e dizer assim, está ultrapassando. Você me autoriza a descontar o plano de saúde acima dos 30%? Autorizo. Me dê isso por escrito. Certo. Entendi. Perfeito? Oi. Tá, obrigada. Nada. Vamos cumprindo as ordens judiciais. A empresa está obrigada a cumprir ordem judicial, mesmo que o desconto seja de 50% do salário. Cumpre a ordem judicial. Os demais descontos eu travo e só desconto se ele me autorizar por escrito. Bom, Perfeito. Veja, é sempre bom, certo, registrar e consignar o máximo de informações possível. Então, sim, é relevante receber uma ordem judicial que manda descontar 40% do salário, mandar um ofício de volta para o juiz dizendo estou descontando, mas informo que existem outros descontos que serão suspensos em função justamente da ordem judicial. Pronto, se resguarde, chama o trabalhador, por escrito, deixe tudo registrado, certo? Vamos lá, já estamos terminando. Cláusula 50ª, dia do motorista. A gente teve alguns questionamentos esse ano e eu quero só deixar bem claro a vocês. Esse dia é somente para o motorista, não é para todos os trabalhadores da empresa. Consequentemente, esse benefício aqui só será devido ao motorista, não é devido a ajudante, não é devido a supervisor, não é devido a ninguém da área administrativa, certo? Caso o dia de trabalho recaia num dia útil e o empregado esteja trabalhando. Por quê? Porque existem trabalhadores que, mesmo que seja no dia útil, não estejam trabalhando. Então, ele só vai ter direito a esse dia a mais de trabalho se, 1, cair num dia útil, 2, cair no dia que ele esteja trabalhando, porque nem todas as folgas recaem no final de semana, num dia não útil, no domingo, por exemplo, certo? Outra coisa, a empresa pode estar se utilizando de uma compensação de banco de horas. Se a empresa está utilizando o banco de horas, nesse dia ele não está trabalhando, no dia do motorista ele também não recebe, certo? 51ª ficou inalterada, a 52ª inalterada, 53ª inalterada, e nós chegamos ao final da nossa convenção coletiva 2022-2023, certo? Eu espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas em relação à convenção. Aos que ainda tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade para tirá-las. E, principalmente, eu sempre reforço isso, nós estamos aqui presencialmente, nós somos eu e o Dr. Renan, presencialmente às terças e quintas, normalmente aqui no sindicato, certo? Qualquer dúvida, sempre que vocês quiserem só parar aqui para tomar um cafezinho com a gente, venham, porque é o nosso papel estar ajudando vocês, auxiliando vocês em esclarecimento de qualquer dúvida, não só da convenção coletiva, mas da relação de emprego, mediando ou conversando junto com o sindicando de qualquer dúvida que haja em relação às atividades de vocês. Ok? Por favor. Oi. Em relação ao dia 25, né? Isso. Isso. Isso.
Não. É um dia de trabalho, ou seja, eu recebo o dia dobrado. Exatamente isso. Exatamente isso. É isso mesmo. Não é hora extra, é um prêmio. Ok? Alguma dúvida mais, senhoras e senhores? Uhum. Exatamente. Na verdade, você vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui o dia de trabalho normal, né? Eu tenho uma jornada mensal. O dia ele já está sendo remunerado. Então, se o salário dia for R$100, ele vai receber mais R$100. Porque ele já recebeu o dia trabalhado mais os R$100. Ok? Mais alguma dúvida, senhoras e senhores? Sim. Doutor Marco, isso seria só sobre o salário, né? O Somente base. sobre o salário base. Exatamente. É um dia de salário base. Ok? Oi. Claro. Uhum. Certo. Segunda-feira. Isso. Certo. Com certeza. Notem. O que acontece? Eu estou compensando horas extras e compensei isso no dia 25, dia do motorista. Ele não está trabalhando. O requisito é para que ele esteja trabalhando. Como ele não está trabalhando, porque ele já trabalhou outro dia, eu não pago dobrado. Certo? Uhum. Aos que trabalharam, mesmo que fosse, por exemplo, compensando o banco de horas, tem gente que tem hora, aí eu pago a mais. Sendo que na compensação lá no banco de horas, do dia 25, né? Uhum. E, de fato, não é feriado. É um dia a mais de trabalho. Só isso que acontece. Certo? Doutor Marcos, Oi. tem uma dúvida aí no chat em relação aos 30%, né? Que é descontado, que pode ser descontado. Certo. Aí a moça perguntou sobre os impostos. A gente não contabiliza esses impostos, né? Dos 30%? É isso mesmo. O desconto dos 30%, na verdade, você está recolhendo o imposto, ou seja, imposto de renda, contribuição previdenciária com base no salário. Certo? Uhum. Então, esse é o critério para recolhimento de contribuição previdenciária. A pensão alimentícia, para fins de cálculo, é que devem excluir imposto de renda e contribuição previdenciária para fins de se definir o que é salário. Certo? Mas quando eu vou recolher em contribuição previdenciária, eu estou pagando salário de forma completa. Me fiz entender? Ok. Outra coisa, a gravação o senhor vai disponibilizar? Ela estará sempre disponível aqui, é só manter o contato com o Expedito Júnior ou com a Auriele aqui no Sete Cars, eles disponibilizam para vocês de imediato. Ok, obrigada, viu? Nada. Disponham sempre. Bom, considerando assim, eu... Pode falar. Pode. Sim, sim. Ele não terá direito ao aumento de novembro. Somente do reajuste 6%. Exatamente isso. Não repassa os 12%. Porque o aumento salarial só se dará em novembro. Então, eu fico restrito só aos 6% que foram dados em junho. Era justamente essa minha próxima pergunta. As eleições que ocorreram em outubro, só com 6%. Exatamente isso. Ok? Aí não, porque a projeção de aviso prévio está jogando, já cai no período em que deveria haver o aumento. Tem que se tomar. A projeção significa, na verdade, a projeção está sinalizando que eu estou sendo demitido depois de novembro. Depois de 1º de novembro, eu tenho que dar o aumento.
Mesmo que seja outubro. Por exemplo, nós temos aviso prévio, às vezes, de 90 dias. Né? Consequentemente, a projeção dele joga para depois do 1º de novembro, consequentemente, acontecer isso. Ok, senhores e senhores, mais alguma dúvida? Tomás, só uma duvidazinha aqui, certo? Para finalizar, essa questão do 1,5, né, da inflação aí que o senhor colocou, do abono. Também só para associados ou não? Para todos os empregados? Para todos os empregados. Tranquilo, obrigado. Nada. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Volto a dizer, estamos à disposição a qualquer momento, tá bom? Bom dia, bom trabalho. Muito obrigado pela presença de todos, tanto presencial como online. Só lembrando os presenciais que ainda não assinaram a ficha de presença lá na entrada do nosso sindicato, que o façam, tá certo? E com essa reunião extraordinária, fica encerrada as negociações coletivas de 2022, tá certo? Nós estávamos em assembleia permanente e, com isso, nós encerramos a nossa assembleia e ficam encerradas as negociações. Obrigado a todos e permanecemos à disposição.